Oi, tudo bom? Nós estamos a pouquíssimos dias das eleições nos Estados Unidos e pela relevância desse processo para o mundo inteiro, eu quero aqui fazer com vocês uma rápida leitura do quadro que nós temos hoje, dia 29 de outubro, para essas próximas eleições. Desde o início lá das pesquisas, Biden sempre se posicionou à frente na preferência dos eleitores. Quando nós analisamos o primeiro debate, nós percebemos que a diferença entre ele e Trump, inclusive, subiu muito, chegando a 12 pontos percentuais. E agora, já na reta final, essa diferença está encurtando. As pesquisas dos últimos dias mostram que Trump está atrás entre 6 a 4%, acelerando a recuperação. E aí é isso que está impactando aí nesse clima de incerteza que toma conta dos mercados mundo afora. Biden tem votos de latinos, mulheres, eleitores de grandes centros como Califórnia, Nova York, enquanto Trump tem o voto de apoiadores mais conservadores, a típica família do interior dos Estados Unidos, e conta com um apoio maciço de grande parte do agro, dentro e fora da porteira. Se em anos anteriores os norte-americanos não iam às urnas, porque lá o voto não é obrigatório, esse ano os eleitores estão votando em peso. Até ontem, dia 28, cerca de 73 milhões de eleitores tinham votado, presencialmente ou por correio. E os partidos vêm fazendo um chamamento à nação para que votem. Então nós devemos ter recorde de presença nas urnas. Aqui um detalhe. O resultado dessas eleições ele pode atrasar por conta do coronavírus e alguns comentários por parte de Trump podem causar um desconforto no mercado. Ele já falou de um possível sistema fraudulento que poderia contestar o resultado caso perdesse as eleições, e isso não vai passar batido pelo radar de grandes fundos de investimentos, especuladores e investidores mundo afora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Como eu comentei aqui em textos que eu fiz para algumas mídias, era certo que a campanha, chegando na reta final, ela esquentaria e ela adotaria temas até importantes. Como a gente vê a China comprando bastante soja e milho dos Estados Unidos, a Trump adotou uma estratégia indo para um lado pessoal, trazendo à tona possíveis situações pessoais com Biden. Então ele não foi brigar com a China, desacelerou. Quando eu fiz outros vídeos falando sobre as eleições, algumas pessoas vieram me perguntar o que esse tema, eleições dos Estados Unidos, tem a ver com o agro brasileiro. Bom, antes de tudo, a gente não pode esquecer que durante esses anos de governo, o nosso agro se consolidou como grande produtor e grande exportador de alimentos. Nós aqui fomos muito influenciados pela condução de uma política extremamente nacionalista de Trump, e quem aqui não se lembra do lema de campanha dele, faça a América forte de novo. Pois é, esse discurso que estava nas campanhas embarcou logo no início do governo. Trump brigou com o México veio comprar milho do Brasil, vocês lembram? Brigou com a China e segue brigando, né? Uma China que foi fortemente impactada por uma crise interna inflacionária, pela peste suína africana, que teve que buscar carnes, veio buscar carne do Brasil, e isso sem contar na demanda chinesa pela soja brasileira. Lá desde o início da guerra comercial, em março de 2018, o Brasil está sendo favorecido por essa guerra comercial. Mas vamos lá. Se Trump ganhar mesmo, e mesmo que haja um acordo com China em andamento, os Estados Unidos vão continuar a pleitear que as diferenças comerciais entre os dois países diminuam e vão querer costurar da melhor maneira possível as próximas fases do acordo comercial. Isso abre espaço para algumas recaídas, algumas atitudes um pouco mais agressivas, e o Brasil continuaria aí na vitrine do agro para a China. Nós podemos esperar tudo do governo, né, dos Estados Unidos, mas existe um viés de analistas que acreditam que um acordo bilateral entre Brasil e Estados Unidos seria muito mais fácil de costurar, ao contrário
se fosse Biden vencendo, né? Para o Brasil, se o Trump ganhar, seria mais do mesmo toma lá da cá, que já é previsível, se é que a gente pode dizer que algo no governo do Trump seja previsível, mas pelo menos já é um parceiro conhecido. Caso a guerra comercial entre Estados Unidos e China por alguma razão estressar, e isso não é difícil, a gente não tem como antecipar Trump reeleito como ele vai reagir, mas o Brasil continuaria sendo favorecido nessa atividade comercial com a China. Com Trump no poder, nós podemos esperar também uma política cambial mais agressiva. Trump quer sua moeda mais valorizada frente às outras, né? E isso ajuda na nossa competitividade extra, porque nós somos exportadores, né? Predominantemente de produtos agrícolas. Certo que as importações elas ficam mais limitadas porque os produtos são caros e a gente não pode deixar de contextualizar que o agro também importa. Então nós temos insumos que já estão caros e poderiam ficar ainda numa curva crescente de preços. E agora? E o que acontece se o Biden ganhar? Bom, aí logo de imediato a gente pode esperar um resfriamento imediato nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. É evidente, né, que o governo atual apoia o governo de Trump. E com isso nós passaríamos a ter que nos relacionar com um governo oposto. Num primeiro momento isso pode até gerar desconforto, atrapalhar a visibilidade do Brasil em alguma negociação, mas a gente não pode em momento algum desconsiderar que existe um laço de relacionamento, de amizade entre os dois países. São países amigos e vão ter que ajustar essas diferenças. Vale lembrar também que o Brasil terá eleições adiante e que isso será um novo processo a entrar na equação. Mas se Biden ganhar, a expectativa de um afrouxamento na política cambial é alta. E aí nós teríamos que trabalhar pensando em um cenário com o dólar um pouco mais enfraquecido. Isso por questões internacionais. Vamos deixar bem claro, a parte política e os nossos próprios fundamentos econômicos são um contexto à parte nessa equação. Como os governos democratas, o caso de Biden, eles são multilateralistas, então é provável que haveria uma retomada de acordos comerciais com múltiplos países. É a linha do que a gente vê desses governos últimos com a bandeira democrata, né? Biden eleito, o dinheiro de investidores fluiria de uma maneira mais rápida, mais fluida, e mercados emergentes poderiam ver a retomada de capital nos seus mercados e isso de alguma maneira voltaria a repercutir no câmbio no Brasil. Algo que pode preocupar o mercado e que vem suscitando comentários é a idade de Biden. 77 anos, seria o presidente eleito num primeiro mandato mais velho, né? Trump foi com 70, mas a dúvida é justamente se Biden falta sobre a capacidade da sua candidata a vice, que é a Kamala Harris, né? Que seria a primeira mulher a assumir uma Casa Branca caso acontecesse uma situação extrema. Bom, dia 3 já está quase aí, a gente logo vai conhecer o presidente dos Estados Unidos. Até lá, prestem atenção, alguns ajustes nos mercados financeiros acontecerão no mundo inteiro e nessa fase aí de aceleração eu acho que os mercados vão pegar um pouquinho de fogo. Vamos prestar atenção mais ainda no dólar aí nos próximos dias, em especial nos dias que sucedem o processo de eleição lá nos Estados Unidos. Um abraço para vocês, uma excelente quinta-feira.